Mas agora a gente vai para um assunto muito legal. Você já teve vontade de fazer uma cirurgia no nariz? De mudar o seu nariz? A gente foi ouvir, inclusive, né, perguntar aqui pelo corredor as pessoas. Engraçado como todo mundo diz, pois é, o que você mudaria em você? Ai, acho que eu mudaria o meu nariz. Não é verdade, Frank? Todo mundo diz isso. E aí, a gente vai trazer essa cirurgia para você saber tudinho com ele. Sempre que vem a Você Bonito, também explica direitinho pra gente tomar a decisão certa. De repente, pode ser uma grande escolha. Dr. Marco Cassol, que é cirurgião plástico, bem-vindo. Boa tarde. Carol. Boa tarde. Prazer recebê-lo mais uma vez. E não é verdade, eu acho que você que está no consultório, que tem esse contato aí com pacientes, com o público, primeira coisa que você pergunta para alguém, o que você mudaria? A maioria diz, o meu nariz. Eu não gosto do meu nariz. Por que será, né? Porque o nariz é, sem dúvida nenhuma, quando a gente olha para uma pessoa, a primeira coisa que aparece na face de uma pessoa é o nariz. Então, pequenas modificações no nariz né, trazem grandes repercussões em toda a face. E é claro que não é aquele nariz perfeito que a gente quer que o paciente tenha, e sim um nariz harmônico com o resto da face, ou seja, um nariz que seja harmônico para aquela face daquele paciente. Entende que muitas vezes não é deixar o nariz pequenininho, é deixar o nariz maior, que é aquilo que vai ficar simétrico, que vai ficar legal. Exatamente. Vamos começar então com um vídeo muito legal e ilustrativo que mostra qual é a cirurgia e depois a gente vai usar a Júlia, nossa modelo, mais uma vez. Bem-vinda, viu, Júlia? Continua linda. Vamos lá, vamos seguir com o vídeo, você pode parar quando você quiser, doutor. Olha que legal, hein? Aí a gente está... Isso aqui é para um paciente perfil... que tem exatamente aquele ossinho proeminente, e aqui nesse caso até aqui é o ossinho, depois é a cartilagem, né? Que a gente tem que diminuir um pouquinho. Quando o nariz é mais alargado, né? A gente precisa fazer uma fratura aqui das laterais. E quando tem essa cartilagem alar em excesso, a gente retira uma partezinha da cartilagem alar. Ah, entendi. Aí às vezes vão ver como, seria essa cirurgia. Então, caramba, muda muito. Exatamente. Então essa retirada desse dorso em excesso, né, faz com que o paciente tenha uma harmonização do nariz em relação ao resto da face. E é sempre o corte nesse lugar ou vai depender do paciente? Não necessariamente. Nem todos os pacientes precisam fazer esse cortezinho aqui na pele, aqui na parte externa. Alguns pacientes podem fazer a cirurgia, dependendo, claro, do que o paciente tem para fazer. Mas olha, levanta tudo, doutor. Isso na cirurgia aberta. Também tem a técnica fechada que só faz os cortezinhos por dentro, nos dois lados. Aí, é uma outra forma. Aí é toda a cartilagem. Isso, essa é a retirada da parte da cartilagem e da parte do ossinho. Ó, como é que é essa parte do osso? Que a gente fala assim, tem que quebrar o osso? Nesse caso aqui pode ser uma retirada de parte do osso, né? Ou uma raspagem de parte do osso. Mas quando a gente retira essa partezinha de cima, muitas vezes esses dois ossinhos ficam afastados. Então a gente tem que fazer uma fratura, quebrar o ossinho aqui dos dois lados para aproximar, fechar esse teto que ficou aberto. Que nem a gente viu agora com o dedinho, né? Que ele fechou ali com o dedinho. E é assim mesmo que a gente faz na cirurgia. Com o dedo mesmo, manual. Se faz a fratura aqui, se quebra partezinhas do músculo até que ele fique frágil, para poder reaproximar o ossinho. Olha lá, nesse caso, essa paciente precisou de uma prótese ou não? Todo mundo precisa colocar uma prótese no lugar da cartilagem ou do osso? Não, o que normalmente a gente faz na cirurgia é aproveitar a cartilagem que a gente tira do septo nasal, aquela cartilagem do meio do nariz, certo? Para a gente criar um enxertinho de cartilagem para a ponta do nariz. Ou pro dorso também. Que é para dar aquela levantadinha, uma empinadinha. Infelizmente não é para isso, Carol, porque o nariz tem um grau que a gente pode levantar ele. Se a gente levanta excessivo, o nariz ele fica feio, ele fica desarmônico. A gente já viu umas pessoas. Até 105 graus de abertura é ok, mais que isso fica feio. Fica tipo de porquinho. E isso é feio, isso a gente não quer. Tipo Peppa, né? Assim. O ideal do nariz é fazer a cirurgia e parecer que não fez nada, né? Reharmonizar e deixar natural. Mas essa cartilagem, esse enxertinho, serve para dar projeção para a ponta do nariz. Não necessariamente empinar, não é isso. É para dar projeção.
Porque quando a cartilagem aqui, as cartilagens alares, a cartilagem da ponta, está com mais projeção do que o dorso, isso é muito bonito, é gracioso. Então é isso que a gente quer. É isso que então a gente quer, mas a gente não sabe. Isso, e aí é claro que o médico aqui vai dizer. Mas deixa eu aproveitar e te perguntar, a gente viu aqui então um exemplo de uma cirurgia, um tipo de rinoplastia. Isso, a aberta. A pode aberta. A rinoplastia fechada. A maior parte das vezes a gente faz aberta, mas pode O que vai diferenciar? Vai depender do caso, do que aquele paciente o paciente tem que fazer. Os pacientes que têm que mexer na ponta do nariz, né, que tem aquela ponta bolhosa, aquela ponta gordinha, nesses casos sempre tem que fazer rinoplastia aberta. Precisa daquele cortezinho. O cortezinho fica uma cicatriz completamente imperceptível depois. Tá, bem tranquila. Isso. Mas nesses casos todos precisa, para a gente mexer nessa ponta do nariz, precisa que a gente faça esse cortezinho na parte externa. Tá. Aqueles pacientes que têm muito pouca coisa para mexer, que eventualmente vão só mexer no dorso e que muito pouco, só uma raspagem e eventualmente não precisem de fratura, podem fazer uma rinoplastia fechada, que são 2 cortezinhos por dentro dos orifícios, né? E o paciente não fica com aquele cortezinho aqui, com aquela cicatriz na parte externa. A gente vai falar então dessa cicatriz, da dor, do pós-operatório, mas antes perguntinha na tela. Vamos ver quem escreveu pra gente. Olha lá, adoro as perguntas. Elisângela, um beijo pra você. Ai, adorei, franjinha, que estilo. E os hematomas, quanto tempo demora pra sair? Boa pergunta, eu ia exatamente entrar nesse assunto. Os hematomas vão demorar para sair? Como é que é esse pós-operatório de uma cirurgia, então, no nariz? Carol, os hematomas normalmente acontecem por causa da fratura, por causa da quebra do ossinho. Do ossinho. Exato. Tá. Então, um cuidado que é importante é coisas técnicas, né? Mas um cuidado, tem um raminho, o final do raminho da artéria facial, que é a artéria mais importante da face, bilateral, né? Dos 2 lados. O final do raminho dele, que chama artéria angular, ela passa aqui próximo. Então, se a gente vai fazer a fratura, antes de fazer a fratura, a gente tem o cuidado de afastar esse raminho dessa artéria, a possibilidade de dar hematoma é muito menor. Então é um cuidado, é uma coisa técnica, mas isso diminui bastante a chance. É uma das coisas que você prefere fazer. Sempre a gente faz. Para evitar. Sempre que vai fazer a fratura, a gente faz um descolamento aqui por dentro, retira a artéria do local onde vai ter que entrar com o cisel para fazer a fratura. Olha que interessante. E aproveito e te pergunto, muda alguma coisa na respiração? A gente está falando só de estética. Muda, isso é muito importante, né? Por exemplo, pacientes que tenham... Que usem a voz para trabalho. Por exemplo, um cantor, né? Que Por exemplo, eu. Vai fazer uma... mas um cantor... Não, assim, entendi, que usa mesmo, tá? Assim, a voz é aqui, vive da voz. Tá. E, eventualmente, vai fazer uma cirurgia do nariz, e a cirurgia do nariz pode, normalmente, quando se faz a fratura, mas não só por isso, pode ocorrer a alteração da voz. A voz pode ficar mais anasalada, pode ficar mais grave ou mais aguda, enfim. Então isso é muito importante, né? Por isso que a Anitta, há pouco tempo, falaram que a voz dela estava diferente. Quando ela apareceu toda repaginada, ela fez no nariz e fica. Sem dúvida, pode ficar. Né? Não é sempre que isso vai acontecer. Então, mas isso passa com o tempo ou não? Não. Aí mudou para sempre. Mudou, exatamente. Uau! Isso aí, então, precisa ser muito bem conversado antes da cirurgia. O paciente usa a voz, né? É um cantor e tal. Às vezes tem um nariz que é muito chocante. A gente tem alguns exemplos, né, que são bastante chamativos, porque tem um nariz enorme. Esse paciente, se ele já vive da voz dele, todo mundo já conhece a voz dele daquela forma, talvez ele deva não operar o nariz. Isso é importante. Continuar com o nariz, mas manter a voz, que é o sucesso ali. Exatamente. A gente vai mostrar umas celebridades que fizeram, mas antes deixa eu te fazer mais uma pergunta. Sim. A pessoa vai usar, então, nesse pós-operatório, tem dor? É uma cirurgia que dói? Não, a cirurgia do nariz não é uma cirurgia dolorosa, né? É uma cirurgia que normalmente fica um pouco mais inchado o nariz do que o normal das outras cirurgias. A cirurgia do nariz, principalmente nessa região da ponta do nariz, em torno de 6 meses, quando a gente mexe na ponta. Então é importante que os pacientes criem a expectativa de que o resultado final da cirurgia só depois de 6 meses.
né? Porque fica, claro, depende de cada paciente. Tem pacientes que incham muito pouco, um mês depois já está com o resultado final. Mas a gente não pode criar essa expectativa no paciente. Que ele tem que ir voltando até ficar ali como vai ficar para sempre. Mas, doutor, como é que é? Tem que ficar com um curativo? Aí a pessoa fica respirando pela boca? Não, normalmente não. A gente não faz tampão aquele no nariz. Não, então o paciente já sai da cirurgia só com um curativinho aqui na ponta. Né? Já sai respirando normalmente pelo nariz. O nariz fica parcialmente obstruído umas 48 horas, uns 2 dias depois da cirurgia. Então, esse período, eventualmente, aqueles pacientes que já têm uma obstrução nasal crônica, e talvez isso seja bastante relevante. Doutor, eu tenho o nariz entupido. Depois que eu fizer a cirurgia, vai melhorar o meu nariz entupido? Quando as causas não são mecânicas, não. Que normalmente não são. Então, aquele paciente que tem uma coisa alérgica, né, que normalmente já tem o nariz um pouco cronicamente entupido, vai fazer a cirurgia não vai melhorar isso. E provavelmente no pós-operatório imediato ele vai ter um período maior com o nariz entupido que um paciente normal. Nós vamos tratar desse assunto, do desvio de septo com o Dr. Jamal, que é o otorrino, daqui a alguns dias. Essa pauta já está marcada, mas eu aproveito e te pergunto, é uma cirurgia que a gente pode fazer junto? Pode. Então, assim, a pessoa já sabe que tem que fazer uma cirurgia do desvio de septo e quer também arrumar o nariz. Pode. Os dois profissionais entram juntos. Deve fazer, porque normalmente no desvio de septo, a gente tira uma partezinha da cartilagem septal, essa cartilagem do meio aqui do nariz, certo? Essa partezinha do meio tem uma cartilagem grande que vai até lá, bem no fundo. E para tratar o desvio de septo, a gente tem que tirar uma parte dessa cartilagem. Essa parte retirada da cartilagem a gente já usa para fazer o remodelamento aqui da ponta, fazer um enxertinho e dar aquela projeção que a gente precisa. Com a própria cartilagem. Exatamente. Então, da pessoa. E, por exemplo, nos casos dos pacientes que têm laterorineu, o nariz é torto, né? A gente já corrige com esta cartilagem, faz um sanduíche. Pega 2 partezinhas da cartilagem, né? E usa como um sanduíche para deixar esse nariz bem retinho. E para que ele permaneça reto depois. Então, quem tiver indicação, de repente, de uma cirurgia de septo, desvio de septo, pode recorrer também a uma rinoplastia. Se o paciente está pensando em fazer a rinoplastia, já deve associar as duas coisas. Muito bom. Vamos colocar mais uma perguntinha na tela, então. Vamos ver quem escreveu pra gente. Olha lá, é o Caio. Querido, um beijo. Ele sempre escreve, é um fã muito querido. Fiz rinoplastia aos 18 anos. Hoje, com 28, percebo que não tá tão simétrico. O que eu poderia fazer? Boa pergunta lá. Doutor, esse caso é um caso complicado, mas a gente sabe que pode acontecer. Sim. Quando a pessoa não está 100% satisfeita, então ele olha hoje o nariz e fala, tá do jeito que eu queria. Bastante importante aqui 2 coisas. Primeiro, a gente estava falando sobre a rinoplastia estruturada, né? Sobre esses enxertinhos que a gente faz no nariz. Quando o paciente tem um nariz tortinho e ele opera e não faz, por exemplo, esse sanduíchezinho aqui no dorso, né, existe a possibilidade desse nariz entortar novamente, porque essa cartilagem tem memória. Então isso é uma coisa, eu não sei se esse é o caso dele. Entendi. A segunda coisa é que quando a gente faz essa cirurgia com esses enxertinhos, que a gente faz uma cirurgia respeitando a anatomia, né? Tem menos retração cicatricial, ou seja, tem menos possibilidade de dar uma cicatriz exacerbada nesse nariz. O subcutâneo da região do nariz é muito pequeno. Então, assim, é pele e cartilagem, praticamente. Então, claro que depende da espessura da pele. Pacientes com a pele mais grossa, isso tem uma tendência a não aparecer, mas paciente com a pele muito fininha... é uma tendência. Pequenos traumas na cartilagem durante a cirurgia, a longo prazo, 10, 15 anos depois, podem acabar aparecendo... Né, nesse nariz. Então, mas ele pode refazer a cirurgia? Ele pode refazer. Mesmo que seja aí o caso de um dos casos que você colocou, ele pode refazer? Ele pode refazer e mesmo que ele já tenha tirado, por exemplo, a cartilagem do septo para refazer esses enxertos, a gente pode tirar a cartilagem da orelha, pode tirar a cartilagem da costela, enfim. São cirurgias um pouco mais agressivas, mas enfim, são outras possibilidades da gente conseguir cartilagem do próprio paciente. Que é melhor do que uma prótese. Prótese nunca é uma coisa
muito legal para nariz. Entendi. Então, sempre que possível, a gente evita de fazer a prótese de nariz. Olha que interessante, eu vi isso, eu já achava, né, Cá? A gente já achava que assim, põe a prótesezinha, segurou, tá tudo lindo, ela já tem o desenho anatômico e tal. Não. Assim, infelizmente não é. O melhor é a cartilagem mesmo. Exatamente. Nariz, os músculos do nariz são bastante fortes, então o nariz é uma região muito dinâmica, tá sempre se mexendo e tal, né? As válvulas externa, interna, enfim, existe uma parte funcional do nariz que é importante e que com uma prótese fica alterada. Entendi. E com os anos, essa prótese acaba tendo uma série de complicações quando é no nariz. Claro que em situações extremas a gente pode usar, mas sempre que possível a gente evita no nariz. Entendi, o máximo que puder. Diferente da prótese de mama, por exemplo, que a gente usa rotineiramente e não tem complicações, são muito pequeno o número de complicações. No nariz, não. A gente evita a prótese, evita colocação de materiais halógenos também. Isso aí. No nariz, a gente pode preencher, né, na face e tal. Mas no nariz é mais complicado. Entendi. Então, quantas horas de cirurgia, mais ou menos, doutor? Umas 2 a 3 horas, depende do que o paciente precisa fazer. Se tiver mais coisa, tipo desvio de septo, como a gente citou, tem mais... demora um pouquinho mais. Exato. Mas a gente separou umas atrizes que a gente vai dar uma olhadinha no narizinho. Vamos olhar, tá tudo certo aí, diretor? Olha a primeira. Nossa, calma. É a Britney Spears. O nariz dela era assim, era batatinha total. Ela fez aquilo que você falou, né? Porque diminuiu, afinou tudo aqui em cima. Isso, exatamente. Ela fez uma fratura, né? A gente pode ver que a base aqui do nariz era larga e ficou mais fina. Okay? Nossa, mudou total o rosto, né? E ela também, aqui na cartilagem alar, ela ressecou a cartilagem alar dos dois lados. Entendi. Isso aqui é importante não ressecar excessivamente, senão dá retração do orifício do nariz. Sabe quando a gente olha lateral, o paciente fica aparecendo... Isso. Sei. Então isso aqui é muito importante, né? Pra não aparecer a parte de dentro, né? Exatamente. Que loucura. Tem que ter bastante cuidado. Vamos ver a próxima? Nossa, Jennifer Aniston também mudou, hein? Era bem batatinha. Ele era uma coisa só, né? Negócio só. Aí ela fez um desenhinho. Exatamente. Esse é o ideal da cirurgia do nariz, ó. Pequena modificação. Olha como mudou, né? Muito. E como o nariz não é... A modificação no nariz é muito pequena. Bem como pequena, ela está muito mais bonita nessa foto. Então, são pequenas coisas que trazem uma repercussão importante na face. Impressionante. Fez um desenho, né? Agora ele tem harmonia. Vamos para a próxima? Eu não sabia que ela tinha feito. Mariah! Poxa, fez uma bela cirurgia. Isso aqui nos pacientes que tem, né, o orifício assim, nasal muito grande, a gente faz um cortezinho aqui do lado, muito pequeno, né, que ela tem aqui. Que ela continua um menorzinho, né? Ela tem um lado menorzinho que o outro. Mas isso é pela simetria que ela já tinha antes. Mas o nariz aqui, o orifício do nariz, ó, diminuiu bastante. Mas mesmo assim está harmônico com o resto da face. Isso também é preciso, nesse caso da ressecção aqui, né? Diminuição da cartilagem, ter prudência, porque se resseca muito, diminui muito, fica bonitinho, o paciente não consegue respirar. Então isso é muito importante. É verdade, a gente tinha pensado nisso. Importante isso. Mas, gente, é outra mulher, hein? Pelo amor, hein? Vamos para a próxima? Fergie. Nossa! É uma modificação bem importante. Aí. Bem importante, mas agora eu tô olhando... Peraí. Tem uma bolinha que não tinha, né? Ou não? Essa é do antes. Isso. E aqui é do depois. Exato. Ela colocou, então, aquilo que você falou na pontinha para dar sustentação. Ela fez um enxerto. A foto anterior, a gente consegue voltar na foto anterior? Consegue. Conseguimos voltar na anterior? Aqui, aí. Ó. Pode ver que a projeção da ponta aqui, ó, é maior que do dorso. E aqui não é. Entendi. Consegue perceber? É isso que eu falei do enxertinho. Então aqui com certeza absoluta foi colocado um enxertinho. Para ter essa projeção extra no pós-operatório. Só dando pontinhos aqui, sem o enxerto a gente não consegue. E na próxima da Fergie também? Isso, a mesma coisa. A gente consegue uma individualização da pontinha, né? E o ideal é esse, que todos os pacientes querem, né? Um nariz pontudinho, né? Não quer um nariz batatinha. Isso. Lindo, vamos passar só mais duas, porque acabou o nosso tempo. É verdade, agora que eu vi o relógio, nossa, Beyoncé, gente, não é possível. Isso, houve essa modificação. Só que aqui, ó, talvez ela tenha retirado um excesso de cartilagem alar, ó. Ressecou demais. Então talvez tenha ficado um pouquinho de retração, né? Mas a gente está sendo crítico aqui, mas eu acho que o nariz está muito harmônico. Doutor, tá muito okay. Me diga se eu estiver errado, mas fez muita coisa, né? Muita coisa. Porque é outro, gente, é outro rosto. Isso é uma coisa que a gente também não gosta no nariz. São pequenas modificações, não são grandes modificações. Eu não reconheceria. Alguém olharia essa foto e falaria que é ela? Não dá. É muito diferente. Não é outra pessoa. E olha só o Mas tá linda, né? Mas tem que admitir que ela ficou um espetáculo. Vamos pra última, então, olha lá.
Ah, e essa é maravilhosa, Julia Roberts, mas ela fez, olha lá, é outro narizinho. Diminui um pouquinho aqui as cartilagens alares, ó. E eu acho que a base do nariz dela era um pouquinho mais larga, né? E agora tá um pouquinho mais fina. E delicada como é o rosto dela. Isso, exato. Respeitando a harmonia da face, não o nariz da fulana. Às vezes o paciente vem no consultório que é o nariz da Gisele. Trazem a foto, exatamente, que era o nariz da fulana. E, na verdade, o que a gente precisa é harmonizar o nariz daquela paciente para a face dela e não um nariz semelhante ao da outra, Entendi. Né? É isso mesmo. Então, quem vai dizer também essa harmonia, claro que é o médico, por isso escolha um médico que seja aí da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Você pode ver tudo isso, tem o site para você ver, né? Gente, tem que ter, tem que escolher um médico de confiança. A gente está falando aí do nariz, que é algo que, primeira coisa que a gente bate o olho, assim, sorriso e nariz. Nossa, é o que mais chama atenção. Então, quem quiser saber mais do assunto, foi muito legal a pauta. Obrigada, doutor Marco Cassol. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui explicando. Não, sempre um prazer, é uma delícia bater papo, porque são tantas as coisas, as dúvidas, a gente tem aqueles receios. Então, ele conta as verdades. A gente vai sair daqui sabendo exatamente o que pode acontecer. marcocassol.com.br é o site, marcocassol.com.br. Tem Insta também. Tem, Clínica Marco Cassol no Instagram. @Clínica Marco Cassol, entre em contato, tire todas as suas dúvidas. Camilinha, adorei. Muito bom, um vídeo incrível. E, gente, e a mulherada? É muito divertido. Obrigada. Até a próxima. Julinha, um beijo. Até. Tá perfeita ela lá. Ela está perfeita.